Olá, amigos, tudo bem? E amigas, estamos aqui para falar do quarto poder e a pandemia de 2019-2020 da ficção à realidade. Estamos aqui com o livro, ou melhor, a capa do livro de Paulo Henrique Amorim. Não podíamos, falar da mídia sem fazer uma citação de Paulo Henrique Amorim, um dos repórteres mais conhecidos daqui do Brasil. Ele tem um canal no YouTube chamado Conversa Fiada, onde eu acompanhei muito dos seus vídeos e aconselho você a assistir o Conversa Fiada de Paulo Henrique Amorim e ler o livro O Quarto Poder. Eu estou lendo ele. Então, a mídia também entra e é peça fundamental na pandemia de 2019-2020, a pandemia que está aí instalada no mundo inteiro. Qual é o papel da mídia nessa pandemia? Segundo as nossas pesquisas, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, capacitou a mídia corporativa do mundo inteiro para poder fazer essa cobertura de pandemia. Então, nas nossas pesquisas, descobrimos que a OMS forneceu orientações e instruções à mídia corporativa do mundo inteiro. E o que é que rege a orientação da OMS com relação à mídia e à pandemia? Então, eles tinham, algumas diretrizes. Uma das diretrizes era informar em tempo real sobre a pandemia. Olha, e isso foi antes dessa pandemia 2019-2020 ser decretada, bem antes. Então, toda a mídia do mundo inteiro já tinha recebido a instrução. Uma das instruções era dar a notícia mesmo na dúvida. Então, se tivesse dúvida sobre a pandemia ou se o vírus estivesse se propagando ou qualquer coisa relacionada à pandemia, mesmo assim era para dar a notícia. Uma outra questão também que era orientada pela ONU era a mídia dar a notícia, mas sem causar pânico à comunidade. E também queria que se evitasse o prejuízo do comércio, coisa que a nossa mídia não fez. Então, isso aí é só para a gente ver que há algo sempre de errado, de muito errado com relação aos acontecimentos do século XXI, em especial a pandemia que aí está instalada. E vamos falar um pouco do que é a mídia. A mídia merece credibilidade. Ela é fonte de verdade do que é certo, do que é correto. Isso aí eu posso afirmar categoricamente não. A mídia mente o tempo todo. A mídia é mentirosa. E fazendo alusão, a Paulo Henrique Amorim, aqui no Brasil, ela é conhecida como PING, Partido da Imprensa Golpista, Aqui são os meios de comunicação, eu vou botar aqui na tela para vocês verem, todos eles, podem ver aí, Todos eles, alguns são bem conhecidos, então você tem aí todas essas, empresas conhecidas de telecomunicações, rádio, TV, revista, então todas elas. Todos esses ícones que vocês estão vendo aí, todas essas mídias cooperativas são golpistas. Sempre está do lado do poder, sempre está ludibriando o povo. E para falar desse assunto, eu faço também uma menção de Adam Lux. Lembra daquele Admirável Mundo Novo? Na década de 60, Adam Lux já falava
sobre a chegada de um admirável mundo novo. E o que era esse admirável mundo novo? Era uma imposição ou uma indução de grandes mídias corporativas ou grandes corporações que não deixava o povo raciocinar. E no tempo de Ado Lucas, eles falavam sempre que eles decidiam a eleição. Então, induzia o povo a votar sempre em certos candidatos. E, ao contrário, né, fazia com que o povo não votasse em determinados candidatos. Isso daí é tão sério que Ado Lucas falou sobre, fez uma referência a Hitler, a Adolf Hitler, que usou todo tipo de mídia ou de propaganda e marketing para poder desenvolver o seu império, que culminou, né, com o genocídio dos judeus, que é uma vergonha para a Alemanha até hoje e é divulgada no mundo inteiro. Então, a propaganda, a mídia, ela tem grande papel nas grandes questões mundiais. E para falar desse assunto também, eu vou falar um pouco das nossas experiências com relação à psicologia. É sabido pela psicologia que as pessoas não conseguem entender os fatos, as coisas, como as coisas realmente são. Então, é sabido que as pessoas entendem as coisas da maneira como elas são apresentadas. De modo geral, nós não temos capacidade de entender as coisas como elas são. E há uma intenção, né, maligna de não deixar a pessoa raciocinar. Isso aí também faz uma referência também a Pavlov ou Pavlov. É um pensador, um cientista que desenvolveu a técnica do condicionamento operante, estímulo e resposta. Então, quem estudou psicologia sabe do que eu estou falando. Então, conduz ou treina as pessoas para responder de acordo, né, com o seu propósito. Então, condicionamento operante. Durante muito tempo é induzido na nossa cabeça as coisas e quando chega o momento oportuno a gente termina fazendo aquelas coisas sem pensar. Então, é mais ou menos isso. Então, essa é a situação ou as técnicas da mídia. Aqui, por exemplo, nós temos todo esse grupo, né, de comunicação que vocês estão vendo aí na tela, que deram o golpe aqui no Brasil em 2016, né, depondo uma presidenta eleita democraticamente, e ajudou também no golpe no regime militar de 1964. Paulo Henrique Amorim falou sobre 2 presidentes que foi vítima da PING ou dessa mídia. Ele cita, né, Juscelino Kubitschek e fala também de Getúlio Vargas, deixando a entender que os motivos pelos quais Getúlio Vargas suicidou-se foi porque ele não aguentou as pressões dessa mídia perversa. Então, essa é a situação da nossa mídia, que sustenta a pandemia e traz essa notícia de morte. A grande questão é que não se foi dado às pessoas esperança, então colocou todas as pessoas de joelho, ou seja, se a orientação da ONU era para não causar pânico, então não foi isso que aconteceu. Eu assisti uma reportagem, né, da CNN, que é o mundo pós-pandemia, e as pessoas indagavam antes, no início da pandemia, de que eles falavam muito de morte, mas não se tinha rosto, não se tinha pessoas chorando pelos seus mortos, não sentia nada, só notícias. E eles resolveram mostrar os caixões e as mortes. Aí quando se falou lá na entrevista, a repórter disse que nós estamos mostrando porque muita gente não estava acreditando. Então a gente pegou e
e apelou para poder convencer a pessoa. Então foi mais ou menos essa situação da mídia. Mas a gente ainda vai falar um pouco mais sobre esse assunto, ok? Valeu aí e aguarde.